A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life. Aqui tá um pouquinho diferente hoje, mas vocês vão entender por quê. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida aí e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar um episódio novo. E também nos siga no nosso Instagram que vai estar aparecendo aí embaixo. Pessoal, como vocês estão vendo aí, tô sozinho aqui hoje, mas é porque algo especial vai acontecer agora. Tô com um convidado muito especial aqui hoje, que vai contar um pouquinho da história dele para vocês, que com certeza vai edificar a vida de todos. E com vocês, o nosso diretor, Henrique. Que top! Ó, tem direito Top, até top, palmas. top. Ah, Henricão, muito bem-vindo, cara. nossa, tá é ligado? diferente, né? Porque um dia eu tô do lado de lá, outro dia eu tô do lado de cá. Não, eu tô nervoso aqui porque eu nunca apresento, é sempre o Henrique apresentando pra vocês. E hoje foi uma luta, viu? Mas, Henricão, você é de casa, né, mano? Então, tá ligado. Nossa. Vai ser muito especial aqui hoje você contar um pouquinho da sua história pra gente. Vai ser bem diferente, né? Porque geralmente eu tô desse lado aí apresentando e tem outra pessoa aqui sendo entrevistada e dessa vez eu tô aqui. Então eu já quero agradecer também ao Pod Life pela oportunidade e vamos contar um pouquinho de história aí pra agregar na vida das pessoas. Pra você que tá nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a minha história de vida um pouquinho, né? Porque é muito longa, né, Nick? Então vou tentar resumir o máximo possível aí. Possa edificar sua vida, edificar sua casa de alguma maneira e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Henricão, conta um pouquinho pra gente, cara, da onde que você veio, se você já nasceu em um lar cristão, entendeu? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Ok, então eu sou o Henrique Leal, Famoso diretor. vulgo diretor, Bibi É o também. Bibi. Essa piada ela é interna, então só pra quem é da nossa igreja que vai entender. Mas é porque o pastor Marcos tem um filho, cara mais marrentinho assim, então ele parece um pouquinho comigo, É né? ele todinho. Meu Deus, mas vamos lá. Eu tenho 29 anos, nasci numa cidade chamada Mairiporã, no estado de São Paulo. Sou filho da Vera, mãe solteira, e eu morei com a minha mãe nos meus primeiros 6 meses de vida. E com 6 meses ela me levou para morar com a minha avó, né? Porque era difícil você, mãe solteira, trabalhar e cuidar de uma criança. Então ela acordou com minha avó falou: não, minha filha, traz pra cá porque eu cuido pra você trabalhar, pra você manter o seu filho, né? Então eu era um bebê que chorava muito à noite, qualquer hora eu chorava muito. E aí com 6 meses minha mãe me manda pra Bahia pra morar com minha avó e lá eu sou criado até os 8 anos de idade. Uau. Quando eu completei 8 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe mandou me buscar, né? Porque ela já tinha casado, morando junto com uma pessoa, então basicamente casada. E aí ela me levou para São Paulo, né? Só que eu fui criado na Bahia, mas eu sempre quis viver em São Paulo. Tanto é quando eu fiquei sabendo que eu iria para São Paulo, eu começava a falar, eu ia para minha bisavó, que infelizmente no ano passado Deus a levou. Uau. E eu falava assim: vovó, como que conta os dias? E aí na minha cabeça, você contava um mês, a cada 2 dias era um mês que passava, criança, né? E aí quando eu cheguei em São Paulo, pra mim foi uma realização muito grande, né? Muito grande mesmo, poder morar naquele lugar, Sim, né? cidade maior, Cidade tudo. muito maior, sair daquela situação, porque nós viemos de uma família muito pobre, muito humilde, né? Uhum. Então a casa da minha avó, eu me recordo, era aquela casa feita de pau a pique ainda. Uau, Que você comia até com sua mão, você já comentou comigo sim, antes. então construía-se, montava a base com madeiras e depois juntava a galera da vila ali, né, que era um povoadozinho, para poder bater barro para Uhum. fazer as paredes. Então nós vimos essa realidade. E lá nós tínhamos, eu amava muito esse cardápio, depois de grande, né? Toda vez que eu voltava na Bahia para algumas férias, eu gostava de comer. Porque era tipo assim, no café da manhã, era café com farinha de mandioca. Ai, papai. Yes. E almoço era sempre feijão com carne seca, né? Cozida junto com farinha. E às vezes tinha mais um pedaço de carne seca frita e tudo Uhum. mais. E a gente comia com a mão.
Eu não sei porque nós somos ensinados a comer com a mão lá. Fazer E um você bolinho fazia os assim. bolinhos e eu sempre gostei muito de pimenta. Então eu lembro que eu ia lá no quintal e pegava aquelas pimentas e eu mesmo fazia um molho para comer. E já na janta era arroz com feijão e carne seca frita, ou um peixe, algo assim. Então assim, muito simples, muito humilde, Sim. mas durante o dia a gente ficava vivendo lá no meio do mato, comendo fruta, né? Porque graças a Deus lá era rico, muito cacau, muita coisa que é pra gente poder comer. Legal. E aí eu fui morar com minha mãe em São Paulo, logo depois, a minha mãe também teve um outro filho, o Michael, né? 4 anos depois, que também foi morar com a minha avó. E aí meu irmão foi um pouco mais tarde e eu passei alguns apuros, alguns apertos em São Paulo com meu ex-padrasto, né? Porque ele dizia que eu tinha que trabalhar desde novo, né? Desde criança eu tinha que trabalhar. Então, para eu não ficar em casa vendo televisão, por exemplo, que eu gostava muito, porque eu estudava à tarde, ele era jardineiro, só que assim, ele basicamente ia lá, tinha as casas e colocava as pessoas para trabalharem para ele. Sim. Então ele me levava, eu lembro que ele me colocava num terreno baldio, começou assim, no terreno baldio para ficar arrancando mato com a mão. Meu Deus. Porque era melhor eu fazer isso do que eu estar em casa assistindo televisão. Então, Você tava com quantos anos? isso foi eu cheguei lá para quase 8 anos por aí, entre 9 anos. Começou a trabalhar novo, então. Desde cedo. Então, eu sempre aprontei muito, eu dei muito trabalho pra minha mãe. De quase colocar fogo na casa, mas era a forma que eu tinha, né, de ser criança, Sim. né? Porque eu vi os meus amigos brincando na rua, fazendo as coisas, e eu não entendia o porquê que eu tinha que estar naquela situação, né? Então, eu acho muito difícil você olhar para uma criança e não permitir que ela possa ser criança. É bem complicado. Logo depois ela abriu uma floricultura, então eu com 9, 10 anos já tomava conta dessa floricultura. Uau. Eu já cuidava. Mas, para todo mundo que perguntava na rua, quem que é seu pai? Eu falava, meu pai é Pinduca, que era apelido dele na época. Seu padrasto, né? Isso, na época. E ainda dizia, porque pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Yeah. Porque eu entendi que a gente sempre, mesmo antes de ser cristão, ser evangélico, isso já batia muito forte no meu coração. A gente tem que honrar, Sim. independente de qualquer coisa. Eu vivi uma outra realidade em casa, mas para as pessoas eu honrava porque era a figura de pai que eu tinha, né? Até que minha mãe se separou dele e enfim. Aí eu me mudei para Uberlândia, em Minas Gerais, com 12 para 13 anos, quando minha mãe se separou dele, minha mãe veio também, só que ela resolveu voltar para São Paulo e eu continuei aqui. Então, eu não nasci no lar evangélico, né? A minha família, basicamente toda, ela vem do catolicismo, então eu cresci nesse catolicismo e indo para a igreja, já quis ser padre quando eu era pequeno, então eu queria ser coroinha, eu queria ser padre, porque era uma referência de Deus, né? A minha bisavó, ela sempre tentou nos ensinar muito sobre Deus, né? Mas dentro do catolicismo. E ela sempre foi uma referência de vida para mim. A minha bisavó, ela era uma pessoa incrível, aquela que quando você chegava até casa, você tinha que ajoelhar e beijar a mão dela. Uau, eram os costumes, eram os Sim. ritos da época, né? Então, mas era uma pessoa muito, muito top. E aí, na época, eu morava com minha mãe, eu lembro que tinha uma família que morava no condomínio do bairro. E aí, aos sábados, se eu não estiver enganado, eles iam até esse bairro e começavam a pegar as crianças, claro, com permissão dos pais, Sim. e levava para casa deles. E lá eles davam um lanche, lá eles começavam a ministrar a palavra de Deus. Legal. É claro que eu ia porque tinha lanche, tinha brinquedo, tinha essas coisas. Eu não estava interessado na palavra. O que chama a atenção da criança. Sim, mas foi uma estratégia muito boa, porque uma coisa ou outra você acaba aprendendo, né? E eu lembro que nessa mesma época minha mãe me colocou para fazer catequese na igreja católica. E aí eu entrei num conflito muito grande, porque eu escutava algo na catequese, e aí quando eu ia para casa da Lídia, lá me era ensinada uma outra coisa, então eu comecei a confrontar minha professora de catequese. Até que minha mãe foi chamada por ela e, olha, o Henrique tá atrapalhando a catequese. Porque ele tá falando outras coisas, porque são princípios, são modos de verem a religião, de buscar a Deus diferentes, né? Nada contra a religião católica, nada contra a minha família que segue o catolicismo, nada. Mas cada um tem um livre-arbítrio de seguir, né? Uma doutrina,
o modo de ver. E então mesmo você indo na casa dessa família, você estava aprendendo ali um pouco. sim, eu estava aprendendo e olha, eu recebi muito de Deus ali. Hoje eu entendo o quanto eu recebi de Deus, o quanto aquilo ali foi importante, porque chegando hoje a gente olha para trás e fala assim, olha, a sementinha já era plantada ali atrás. Glória a Deus. Eu não conseguia imaginar onde que eu chegaria hoje se eu lá atrás, né, por aquele processo. Você vê o quão é importante ensinar os caminhos certos para as crianças, cara, porque nunca vai esquecer. A criança nunca vai esquecer. Exatamente. Então era um ambiente que eu gostava, me sentia extremamente bem, Nick. Era maravilhoso. E aí eu sempre fui uma criança muito do mundo, né? Porque mais velho, eu já não queria mais ir pra igreja nenhuma. Seja católica, seja evangélica, eu não queria. Na verdade, eu não gostava de crente, né? Porque eu tinha uma igreja, eu não lembro se era uma assembleia ou se era uma congregação cristã, mas era uma igreja que gritava muito, era do parede da minha casa. Nossa, imagina a barulheira. E eles gritavam muito, aquela coisa. Então, daí eu já comecei a já não gostar de crente. E a gente acha que todo crente é igual, né? Que as religiões são iguais, que os modos operantes são as mesmas coisas, e depois a gente vê que não é, né? E então eu fui um cara que eu era muito do mundo, eu gostava muito da balada, eu gostava muito da bagunça, eu gostava muito de sair aos finais de semana para beber com os meus amigos. Você perguntar pra mim que você gostava da bebida? Não, eu não gostava da bebida. Mas eu gostava da popularidade que a bebida me trazia, das pessoas que a bebida me proporcionava estar ao meu lado, então isso me atraía muito. E eu era o único da minha turminha, assim, que trabalhava, então eu bancava os meus amigos também nessa vida. Uhum. E a gente vê que é uma vida vazia, que é uma vida que não vale a pena. Felicidade não é aquela que dura, assim. Sim, então assim, eu era meio que popularzinho, eu posso dizer isso na minha adolescência, ali na minha fase dos 14 pra frente. Uhum. Mas ao mesmo tempo era tão vazio. Você sabia que não era certo? Não, eu não sabia. Eu vim entender que não era certo depois que eu converti. Uhum. E quando você tá naquela vida, a sua vida é só aquilo. Então você começa a pesquisar quando que vai ter show de fulano, de ciclano, pra onde você vai, pra casa de quem você vai fazer uma resenha. Então a gente vivia muito nisso, né? Então foi um momento, assim, muito triste da minha vida. Muito triste da minha vida porque ela não tinha sentido. Não tinha sentido algum. Mas, em contrapartida, quando eu conheci a Cristo, né? Eu lembro que uma vez, sempre que eu tirava férias na empresa, eu gostava de ir na Bahia, visitar a minha família, e lá também, bebida, aquela coisa toda, e depois eu ia em São Paulo rever os meus amigos e familiares também. Sim. E numa dessas, eu já até contei isso aqui no podcast, eu acordei e olhei pela janela no último dia, já tinha bebido, feito farreado, acho que 10, 11 dias que eu tava lá na Bahia. Meu Deus. Eu lembro que eu abri a janela do quarto da minha avó. E eu olhei pela janela e tinha um monte. E ao olhar para aquele monte eu senti uma paz muito grande e uma voz soou ao meu ouvido, dizendo, você precisa de mudança na sua vida. Naquela época eu não entendia, mas eu sabia a voz que eu tinha escutado e aquela sensação boa que estava dentro de mim. E isso, eu peguei o avião, fui para São Paulo, cheguei lá, fui rever meus amigos. Lá em São Paulo eu tinha uma amiga muito próxima, Carol, e tinha um amigo muito próximo, Gleison, né? E aí eu cheguei na casa da Carol, falei, como que tá fulano, ciclano, beltrano e tal, tudo bem e tal. Você não vai acreditar, o Gleison virou crente. Eu falei, não acredito. O Gleison, ele era a pessoa mais improvável para se tornar um crente, porque ele é aquele cara que eu fazia o dever, que batia em todo mundo na escola, era indisciplinado e me falava assim, você não vai ficar andando com esse rapaz que você não vai dar nada, ele não vai dar nada na vida dele. E o cara tava pregando. Porque realmente o Gleison, ele era tentado. E eu falei, eu quero ver isso com os meus olhos. Eu sempre fui muito assim, então me prova. Sim. E aí nós resolvemos ir lá nessa igreja, aí eu cheguei com a Carol, tinha mais umas 2 ou 3 pessoas lá. Você sabe que igreja que era? Com certeza era uma bleia, né? Com certeza. Era uma igreja pequenininha. Eu lembro que eu olhei com um olhar de preconceito pro pastor, porque tinha uma tatuagem na mão dele. Sabe aquela tatuagem esverdeada? Parecia de presídio. Sim, e muito provável, talvez ele fosse um ex-presidiário, mas que encontrou Jesus. Porque, Nick, inclusive as pessoas estão nos escutando. Às vezes a gente julga tanto a pessoa que foi tão torta na vida, de repente ela vira evangélica. As pessoas falam assim, aprontou, é muito fácil depois virar evangélico.
deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro a gente precisa aprender a tirar a trava dos nossos olhos. A gente tem que se alegrar quando uma pessoa que foi torta a vida inteira resolve encontrar o caminho da luz e ir para Cristo. Isso não é desculpa. Isso é Jesus. Isso é milagre. Isso é transformação. Isso é processo na vida da pessoa. Então toda vez que você se deparar com uma pessoa que você a conheceu totalmente torta, totalmente improvável, e ela estiver na presença de Jesus, se alegre com ela. Sim. Porque é muito mais fácil a gente duvidar, a gente desacreditar do que a gente acreditar. Eu sou prova disso. Sim. Eu sou prova disso. Porque, Nick, se tivessem pessoas que se não tivessem acreditado em mim, cara, eu jamais estaria aqui sentado na sua frente contando essa história. Uau. Porque nesse meio termo existiu uma pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Porque eu era um cara extremamente mentiroso, um cara que tentava tirar vantagem em tudo. E eu conheci uma pessoa, a Claudinha, vocês sempre ouvem falar dela. E a Claudinha, ela participou do mundo um pouco comigo, né? Ela era tiazona da turma, porque era sempre eu, ela e Leandro, um amigo meu. E aí eu juntei a Claudinha com meu primo. Hoje eles são casados, glória a Deus por isso, já há alguns anos. E a Claudinha começou a ir para a igreja evangélica, só que antes ela usou uma estratégia muito top com meu primo. Meu primo... A minha tia é muito católica, né? E meu primo se dizia católico também, mas não frequentava a igreja, né? Mas a Claudinha, ela usou de uma sabedoria tão grande que ela levou ele em 3 igrejas católicas para ver em qual ele se sentia bem. Depois ela levou ele numa igreja evangélica, que foi a mesma igreja que eu converti. E lá ele gostou, lá ele ficou. Uau, a vibe não outra. Foi por pressão, não foi por insistência, não foi por chantagem, foi por amor. Aleluia. Porque foi assim que Jesus morreu na cruz também, foi por amor. Nada é por pressão. Sabe, Nick, eu me arrependo de uma coisa muito grande que eu fiz assim que eu converti. Eu queria muito que minha mãe convertesse ao evangelho. Então eu praticamente obriguei minha mãe no encontro com Deus. E se fosse hoje eu não teria feito, porque ela não foi porque ela quis, porque ela sentiu vontade, ela foi porque eu quis. E lá ela não recebeu basicamente nada. E a pessoa tem que ir de coração aberto, cara. Exatamente. E eu aprendi o seguinte: você não ganha uma pessoa para Jesus sendo oportunista, você insistindo, você julgando, você querendo colocar a Bíblia, a força dentro dela. Você ganha ela para Jesus sendo um exemplo, sendo uma referência para ela. É verdade. Entende? Então, nessa caminhada toda, aí a Claudinha me levou para a igreja e eu fui pro encontro com Deus. Eu já contei isso aqui em outros podcasts nossos. E eu comecei essa minha caminhada. E é muito difícil porque o primeiro lugar desafiador que você pisa é na sua casa. Porque o lugar que você menos vai ser acreditado é dentro da sua própria casa, sabe? E eu e minha mãe, a gente sempre teve um relacionamento muito difícil, porque eu era uma criança que aprontava muito e errei muito, muito com a minha mãe. E até mesmo pelo fato de eu não ter conhecido meu pai, né, de sangue. Então minha mãe dizia ser uma pessoa e eu, como um bom cara que tenta provar as coisas, eu consegui achar, não sei como, na internet, naquela época. Consegui achar essa pessoa, fui atrás, pesquisei, chamei, confrontei, né? Nós tivemos nosso primeiro contato e aí depois de 1 ano nós voltamos para fazer o exame de DNA e aí eu recebi esse exame e o exame tinha dado negativo. Meu Deus. Sabe, naquela hora eu só conseguia sentir raiva. Raiva porque eu corri tantos anos atrás de uma pessoa que minha mãe dizia ser meu pai, na verdade não era. Mas o que fez a grande diferença na minha vida foi que eu lembro que eu sentei na cadeira da cozinha com o exame na mesa e o Senhor falou pra mim assim: você não precisa se preocupar porque você tem um pai que jamais vai te abandonar. Aleluia. Naquele dia ele me deixou muito tranquilo. Então, como eu já estava caminhando com Deus, já estava na igreja, eu pude entender. E eu também falei assim: eu não vou sentir raiva da minha mãe. Porque minha mãe também, infelizmente, ela teve uma criação muito difícil. Então ela foi muito nova morar em São Paulo, sem a minha avó.
Então, conheceu o mundo também. Então, somente ela sabe o que ela passou, ou porque ela não sabe quem é meu pai. Então, eu entendi que eu não posso entrar nessa ferida. Quando Deus fala pra mim assim, não precisa se preocupar, eu sou o seu pai. Eu Aleluia. parei de procurar, porque eu também entendi que eu continuar futucando nessa ferida, eu estaria ferindo a minha mãe também. Sim, claro. Entendeu? E como eu te falei, eu sempre tive um relacionamento muito duro com minha mãe. Hoje eu falo com minha mãe praticamente todos os dias. Hoje eu ouço minha mãe falar: Nossa, filho, Deus é bom, que Deus te abençoe. Nossa, meu filho, hoje eu tenho orgulho de Você você. virou referência, né, cara? Graças a Deus, porque uma das coisas mais difíceis é você ouvir da sua mãe que eu tenho com raiva de você, eu tenho raiva de você, sabe? E eu ouvi isso Uhum. já. Eu errei muito também, sabe? Mas hoje poder ver as coisas da forma que estão, cara, eu me alegro, eu fico muito feliz. E aí, quando eu falo da Claudinha, a Claudinha me resgatou pra Jesus, porque quando ninguém mais acreditava em mim, quando nada parecia mais dar certo, quando nada parecia mais caminhar, ela vem e, meu filho, eu acredito em você. Aleluia. Eu vou te ajudar, você vai conseguir, sabe? Me deu força, me ensinou, me mostrou o caminho, caminhou junto comigo. Então Sua segunda mãe, ela, né? A Claudinha é minha segunda mãe. Ela é um grande referencial de Deus porque foi uma pessoa que sofreu muito também, sabe? Mas mesmo sabendo das minhas fragilidades, eu me emociono em falar da Claudinha porque ela realmente teve muito presente. Ela realmente teve muito presente. Manda uma mensagem pra ela. Ela foi uma pessoa que segurou na minha mão nos momentos que eu mais precisei. Eu chamo ela de pessoa. Pessoa, eu só posso agradecer a Deus pela sua existência, pela pessoa que você é, por tudo que você fez, continua fazendo, pelos conselhos, pelos momentos difíceis que você esteve ao meu lado. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você porção dobrada, recalcada e transbordante sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Sabe, hoje eu tô aqui, primeiro graças a Deus, mas também graças a você, que me ensinou muito, me ensinou muito, me ensinou muito. Ela foi Aleluia. tremenda. Tiveram muitas pessoas, Nick, eu sempre fui muito abençoado por Deus por ter pessoas boas ao meu lado. Sabe, o meu pastor no Brasil também é uma pessoa que eu tenho imensa gratidão. Sabe, Bispo Adalberto, Bispo Dulcineia, eles estiveram muito próximo de mim em momentos que eu muito precisei, principalmente no início da minha conversão. Sim. Eu e o Bispo já tivemos muitos embates, muitos gabinetes nas altas temperaturas, mas ele sempre cuidou muito de mim também. Sabe, ele tinha momentos que eu falava assim, não quero ir pra igreja, não vou pra igreja, eu queria desistir de tudo. E eu lembro que ele saía da casa dele, ia correndo na porta da minha casa e começava a gritar no portão, porque ele não sabia, eu morava num condomínio, ele não sabia qual que era o meu apartamento, né, porque eram sobrados. Ele começava a gritar, Henrique, Henrique! E eu lembro que um dia ele sentou na minha muretinha lá do portão e falou, meu filho, e aí? O que tá acontecendo? Não, você não pode desistir não, você tem que ir pra igreja sim, você tem que estar junto. Eu tô aqui, ele sempre falava assim, o meu relacionamento com você não é um relacionamento só de pastor ou ovelha. Você é próximo de mim, sabe, de fato eu sou muito grato pela vida do bispo, pela Aleluia. participação que ele teve na minha vida, sabe? Você vê que é legal que Deus coloca as pessoas certas pra estar do seu lado, pra te ajudar, pra você não desistir. E Sim, cara, que legal. eu entendo também, Nick, que os ciclos, eles começam, eles terminam, se iniciam outros ciclos, né? Por isso que eu sempre vou guardar no meu coração a gratidão que eu tenho por cada pessoa que de alguma forma Com colaborou certeza. na minha vida, sabe? Eu não posso falar o nome de todo mundo porque seria muito extensa. Minha tia Sônia que me criou dos 13 anos pra frente, até mais ou menos os 18, que eu morei na casa dela, foi uma pessoa ímpar na minha vida também, sabe? Minha tia Sônia eu tenho um imenso carinho, Aldeni, que enfim, eu não vou poder citar o nome de todo mundo, mas cada um de vocês sabem a importância que vocês têm na minha vida
e o quanto eu sou grato a Deus pela existência e por tudo que vocês fizeram. Sim. Né? Legal. E quando você tava na igreja, você já começou a trabalhar igual você trabalha hoje? Como é que foi, assim? Nick, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu comecei a pesquisar em que áreas, o que eu poderia fazer na igreja. Uhum. Porque eu já identifiquei que se eu ficasse no banco da igreja, seria muito fácil para eu desistir, para eu cair, para eu voltar para o mundo. Então eu precisava ocupar o meu tempo, eu precisava ocupar minha vida com alguma coisa. Então, cara, quando o bispo projetava uns PowerPoint que não eram bonitos naquele telão, eu falava, meu Deus, eu preciso ajudar isso. Eu não sabia. Uhum. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso na minha vida que liberou um dom, um talento. Eu entendo como um dom e talento porque eu nunca fiz um curso na área de design gráfico, na área de filmagem, na área de nada. Mas pela necessidade da igreja, eu lembro que a bispa um dia chegou pra mim e falou assim, meu filho, você claramente é uma resposta de oração. Porque eu pedi pra Deus uma pessoa como você, porque nós não tínhamos. Glória a Deus. Sabe, eu acredito, eu tenho fé que realmente foi, porque, Nick, na casa de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar com o coração aberto e nos propormos a fazer aquilo que precisa ser feito. Verdade. Sabe, por muito tempo eu resisti trabalhar nessa área, ser um design gráfico. Eu não queria ganhar dinheiro com isso. Poxa, mas por que não? Já que foi um dom, um talento que Deus me deu. Sabe, até que nos últimos anos eu comecei a trabalhar com isso. Hoje eu trabalho com isso, hoje eu faço isso. Então Deus, ele foi maravilhoso. Através de uma necessidade, eu me coloquei à disposição da obra. Deus me abençoou até que eu comecei a trabalhar para o ministério. Porque a igreja que eu congregava, Luz Uberlândia, ela nasceu, né, da igreja em Goiânia, do apóstolo Senomar, e aí tem muitas igrejas no Brasil, África, enfim, outros países também. E aí a Central me fez o convite, olha, vem trabalhar com a gente, vem ser design gráfico. Então ali pra mim foi um presente muito grande, porque em algum momento aquelas pessoas estavam observando o trabalho que eu estava fazendo na minha igreja local, e de repente elas resolvem começar a me remunerar. Então não era pelo dinheiro, mas era saber que eu ia continuar fazendo o que eu gostava, o que eu amava, o que eu dava meu coração. Porque durante 7 anos eu fiz isso dado, realmente de graça, assim, porque era a minha oferta que eu tinha para aquele lugar. Entendo, De melhor que repente, isso. sim, de repente eu passo a receber, né? Então eu sabia que as minhas contas iam ser pagas. As minhas contas iam ser pagas, mas eu fazendo aquilo que eu amava. Então isso foi muito maravilhoso, né? E aí nesse meio tempo todo eu conheço minha esposa, a gente se casa, nós contamos um pouquinho no outro podcast, mas aí a gente vem para os Estados Unidos, né? Nós tivemos um tempo de espera, um tempo de processo muito grande. Você sempre teve vontade de vir pra cá? Cara, não. Não. Porque muita gente, assim, é o sonho de muitas pessoas. Diante de Deus, quando eu conversava com alguém sobre morar fora, o único lugar que eu pensava era Canadá. Eu pensava era Canadá. Quando eu conheci Larissa falou, eu tenho um... E assim, isso fiquei sabendo depois também, Larissa é muito reservada. Não, eu tenho um documento, eu vou aos Estados Unidos a cada 6 meses. E eu ficava bravo com ela, eu falava assim, cara, você vai aos Estados Unidos a cada 6 meses, parece que tá indo na cidade do lado. Parece que eu não vi empolgação. Falei, cara, é uma viagem internacional. Coisa normal pra ela já. Nick, e o seguinte, cara, eu sei que aqui nós temos condições de viver uma vida melhor. A gente sabe que esse país ele te dá mais oportunidades. Sim. Então, se ela tinha documento, se ela tinha possibilidade, eu poderia vir pra cá, por que não tentarmos a nossa vida aqui? Né? Amo meu país, amo o Brasil, mas, cara, depois que eu conheci esse lugar, eu fiquei apaixonado. E muito contrário do que as pessoas pensam, que talvez pensaram, não, mas o Henrique tá casando só por conta de um green card, só por conta de um documento, chega lá, ele não vai querer fazer nada. Mano, eu cheguei aqui e fui pra construção. Construção pesada, com concreto, né? Com concreto, carregar formas pesadíssimas, debaixo de neve, debaixo de sol, e sabe, você ficar com o ombro todo machucado, que carrega muita coisa no ombro. Nick, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Eu nunca tive preguiça de trabalhar na minha vida. Nunca tive preguiça. E assim vai ser até Deus me dar força de trabalhar. Deixa eu te falar, não é um green card que vai mudar quem eu sou. É porque é muito fácil as pessoas olharem pra você, apontarem ou talvez projetarem em você o que realmente essas pessoas são. É verdade. Sabe, hoje eu estou aqui
Hoje eu tenho uma família. Hoje eu vivo para minha família. Hoje eu vivo para minha casa. Aqueles que quiserem se alegrar com a gente, aqueles que quiserem viver conosco, vão viver. Mas aqueles que não quiserem ou que só desejarem o nosso mal, só tem uma coisa a dizer. Prestaremos contas diante de Deus de todos os nossos atos. Eita. Hoje eu preciso mostrar quem eu sou. Hoje eu preciso prestar contas aqui na terra à minha esposa somente. E não só a minha esposa, né? Porque tem novidade por aí. Deus, ele é tão bom porque eu nasci sem pai, sem saber quem era meu pai. E um dos momentos mais difíceis pra mim, todo ano, era a data dos pais. Porque todo o trabalho que eu fazia na escola, eu tinha que dar pra minha mãe. E minha mãe sempre falava assim, não, mas eu fui sua mãe e seu pai. Desculpa, mãe. Eu vou ter que discordar da senhora. A senhora cumpriu o papel financeiro de um pai e de uma mãe. Mas o emocional, o carinho, o ensinar a jogar bola, isso não tem como preencher. Mãe vai ser mãe, cumprir o papel dela. O pai tem o papel dele. Minha mãe supriu tudo aquilo que foi de dar, de sustentar. Ela sim, realmente fez. A parte de pai, fez de mãe, fez muito bem feito. Mas a presença, o carinho, o amor, infelizmente, eu carreguei essa falta. Até conhecer de fato Deus. Porque, olha, Deus, ele me abraçou de tal maneira que hoje pra mim falar assim, você não tem pai? Eu tenho um pai que tá no céu. Você é órfão? Tá, pode pensar assim. Mas o meu pai tá vivo lá no céu. Aleluia. E ele olha por mim todos os dias. Sim. Nick, eu não sei o que acontece, mas Deus cuida tanto de mim que tem pessoas que chegam a ficar abismadas. Não, como que ele consegue? É Deus na minha vida, cara. É Deus. E Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que recentemente a gente descobriu que estamos grávidas. E Deus, ele é tão bom que a gente não tá grávido só de um bebê, mas de 2 bebês. São gêmeos. E uma promessa que eu fiz pra Deus e pra mim mesmo é que eu vou ser pros meus filhos. Não somente tudo aquilo que eu não tive, mas muito mais, muito além. Cara, nós geramos 2 vidas, velho. 2 vidas, irmão. 2 vidas, cara. E eu já consigo imaginar um bebezinho aqui, outro bebezinho aqui. E eu falando, ei, papai, olha aqui. Cara, é muito emocionante, velho. Cara, quando você descobriu, como é que foi a reação na hora? Mano, a Larissa começou a sentir o corpo dela, né? As reações do corpo dela. Então nós corremos na farmácia e compramos teste. Ela fez, primeiro deu positivo, segundo deu positivo também. Isso. A primeira pessoa que a gente ligou foi pra vocês, né? Porque, inclusive, a própria palavra diz que nós teremos amigos mais chegados que irmãos, né? E você, Nick e Letícia, pra nós são... Me emociono de novo. Que isso, irmão. Vocês são pessoas ímpares, cara. Eu não sei explicar a ligação que nós temos, nós 4 temos, cara, mas eu sei que é de Deus, velho. Amém. Porque quando nós chegamos aqui nessa igreja, velho, tirando os pastores, ninguém tratou a gente como vocês trataram. Ninguém nos abraçou como vocês nos abraçaram. E Deus é tão bom que colocou a gente pra morar no mesmo lugar, velho. No mesmo prédio, rapaziada. Somos vizinhos. Sabe, a Larissa passou mal, teve que ir no médico, teve um sangramento. Mano, a Letícia que tava com a gente, velho. Sabe, a empolgação da Letícia tá ali ajudando a falar, Letícia, vai pra casa, tá. Não, eu quero ficar aqui, cara, isso é cuidar de Deus. Ela falou comigo, ela falou que vai ajudar até que sabe, puder, cara. Quando a médica voltou e entregou o resultado, falou, são 2, a Letícia chorava, velho. Eu falava, meu Deus. Não é uma felicidade, cara. Cara, se isso não é cuidar de Deus, eu não sei o que é cuidar de Deus, velho. Sabe, então vocês estão perto da gente em momentos
tão importantes, tão importantes. Velho, quando eu preciso marcar médico, eu ligo pra Letícia, mano. Falou, gringa, liga lá pra mim, marca, conversa. A guia tá me dando lenço. Aleluia. Mas, cara, você e a Larissa são pessoas assim que Deus colocou na nossa vida. Eu já falei antes aqui no podcast, porque eu conheci a Larissa antes. Eu não conhecia você ainda. Aí, quando ela voltou para os Estados Unidos, junto com você, quando vocês vieram pra igreja, eu falei com a Letícia, eu falei, vamos colar com esse casal aí, porque eles são bênçãos. Eu sei disso. E Deus tem nos usado aí, projetos novos. Deus tá fazendo acontecer, cara. E eu fico muito feliz de ser seu brother, assim, irmão, porque você é um cara muito especial, usado. É enjoado de vez em quando, mas eu amo, viu? A gente não pode perder a nossa marca, né? Cara, Lincoln, mas eu passei coisas demais nessa vida, velho. Eu passei coisas demais nessa vida. Mas olhando pra hoje, eu agradeço a Deus por cada situação que eu passei, porque isso me ensinou a ser homem, velho. Isso me ensinou a ser maduro, sabe? Ontem a Larissa chegou em casa, velho, eu chorava na barriga dela. Uau. Eu chorava, eu falava, Deus, obrigado, pai. E ela, o que foi? Eu falei, não, eu tô só chorando de alegria. É só de alegria, velho. Porque eu olho pra trás e falo, olha o que nós construímos, sabe? Nós não somos ricos, nós não temos nada assim de luxo nem nada, cara. Mas isso nada vale a pena se eu não tiver Deus. E se eu não poder vivenciar os planos e sonhos de Deus pra minha vida, velho. Sabe, hoje o que eu peço pra Deus toda manhã é Deus continua nos dando força e nos permita viver os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, sabe? Aleluia. Diante de Deus, Nick, hoje eu não tenho ambição material de conquistar. Cara, eu quero que a minha vida queime pra Jesus todos os dias. Todos os dias eu quero viver aquilo que Ele quer pra gente. Os nossos filhos vão nascer. E a primeira coisa que a gente vai ensinar pra eles é que só existe um caminho. E esse caminho é Jesus, cara. Aleluia. Então, pra quem tá nos assistindo, toda vez que você vê uma pessoa que aparentemente não vai dar em nada, olhe pra ela com compaixão e acredite nela quantas vezes forem preciso. Porque às vezes essa pessoa só precisa disso. A minha vida foi transformada. Porque um dia, pessoas acreditaram naquilo que Deus poderia fazer na minha vida. E hoje eu posso vivenciar o que é a presença de Deus, o que é o agir, o manifestar de Deus. Eu sei que nosso tempo já acabou, mas eu também não posso deixar de expressar gratidão ao nosso pastor Anderson, à pastora Tatiane, porque eles nos ajudam tanto. São uns paizão também pra gente, viu? Tanto que liga e fala e preocupa e sempre tá junto e acredita, cara. Pastor Anderson, pastora Tati, que Deus os abençoe. Nós temos uma aliança. Eu e minha casa temos uma aliança com a sua casa, a casa de vocês. E essa aliança é eterna. Vocês são homem e mulher de Deus. E que Deus possa conservar o coração de vocês todos os dias, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Henrique, a pergunta, cara, que eu faço pra todo mundo aqui quando tá sentado na minha frente se Jesus estivesse na sua frente aqui agora, o que você teria pra falar com ele? Eu falaria pra ele, Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez na minha vida, na vida de outras pessoas. Dá mais um tempo. Porque agradecer a Ele eu já faço isso todos os dias. Ele já sabe a gratidão que eu tenho. Mas a gente precisa ter compaixão dos outros, Nicks, e querer que Deus também transforme a vida das outras pessoas. Verdade. Isso foi o que Jesus nos deixou como legado, como ensinamento. E de pregar o Evangelho, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que eu pediria para Jesus é, Jesus, continua fazendo o que o Senhor fez na minha vida, na vida de outras pessoas. É verdade. Amém. Porque tem pessoas que não se alegram. Por exemplo, Deus honra a pessoa, mas ela não gosta quando Deus honra outra pessoa. Nós passamos por isso, Nick, diariamente. Nós recebemos pedradas diariamente.
sabe? Mas o meu coração ele é muito tranquilo de saber que eu estou no centro da vontade de Deus. E se eu estou no centro da vontade dele, ele nos sustenta. E ponto. E eu não desejo mal nenhum a quem possa ser meu inimigo. É verdade. Mas eu desejo que essas pessoas, enfim, eu não sei se eu tenho inimigos, mas se eu tiver, que essas pessoas possam ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Porque, como eu disse, se minha vida foi transformada, Deus pode fazer na vida delas É também. verdade. Irmão, como é que eu posso falar? Eu não consigo imaginar uma vida sem um pai ou sem uma mãe, cara. Eu não consigo. Eu sou tão grato pelos meus pais, irmão, e eu posso ver o cuidado de Deus na sua vida. Porque eu sei que não é fácil. Criança, adolescente, sempre tá precisando de um pai. E você vê o tão lindo o trabalho de Deus, irmão. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca te abandonou. E eu tenho certeza que você vai ser um paizão. Amém. Você vai Essa ser que eu um peço paizão. pra Deus. Tenho certeza, cara. Meu Deus. Que eu possa ser tudo que eu não tive e muito mais Amém. os meus filhos. Aleluia. Amá-los todos os dias, ensiná-los todos os dias e, enquanto eu puder, instruí-los na presença de Deus. Glória a Deus. Pessoal, estamos chegando no nosso fim de mais um episódio. Faz uma oração pra gente. Amém. Para as pessoas que estão nos assistindo, pro nosso pod live, porque nosso canal, graças a Deus, tá crescendo cada dia mais. Obrigado por todo o carinho, pessoal. Obrigado por tudo, porque por cada comentário, por cada mensagem que você nos manda, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado por tudo. Faz uma oração pra gente, diretor. Amém. Paizinho querido, neste dia eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de falarmos o teu nome, o teu santo nome, te contemplar, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que está nos assistindo agora, Deus, neste momento, Pai. Deus, e se por acaso elas estiverem nesse sentimento de que nada mais dá certo, que ninguém mais acredita, que não tem mais saída, não tem mais solução, Deus. Deus, traz refrigério ao coração delas, ó Pai. Faz com que elas entendam que o Senhor é Deus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor que pode e faz todas as coisas. Pai, que nós possamos continuar queimando todos os dias para o Senhor, Deus, e operando, Deus, o teu querer, Pai. Continua abençoando esse projeto Pod Life, Deus, e que cada dia mais, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ouvir testemunho de pessoas, ó Deus, que tiveram suas vidas transformadas, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória diante, a partir deste projeto, desse podcast, Pai. E eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que eu tenho certeza que o Senhor continuará fazendo, Deus. E mesmo se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus e a minha gratidão continua sendo a mesma. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cara, que honra. Que honra poder... O tempo passou rápido, mano. Cara, que honra. Pessoal, obrigado por tudo. E pra você que gostaria de ter sua empresa, sua loja, qualquer coisa divulgada aqui no nosso programa, estamos abertos para os nossos patrocinadores. Então nos manda uma mensagem no nosso Instagram pra gente bater um papo lá e logo, logo sua empresa aqui vai ser divulgada. Tá faltando pouco pro Neymar compartilhar o Pod Life, né? Amém. Em nome de Jesus. Quer dar aquele tchau pra galera? Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação. A estranha tá do outro lado. Mas galera, obrigado. Espero que uma pequena parte do meu testemunho possa ter impactado sua vida de alguma maneira, sabe? Continua acreditando em pessoas, continua acreditando em vidas, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar e Deus tem muito ainda para te usar. Em nome de Jesus, um beijo no coração de vocês. E logo, logo a gente vai postar foto dos bebês, né? Assim que nascer. Amém. E eles já são muito amados, em nome de Jesus. Beijão, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau.